Bom dia. Então, hoje é o nosso segundo encontro desse, canal e desse projeto que eu e a Aline estamos é, desenvolvendo, né? E aí, eu fiz um textinho pequeno, só para a gente introduzir. E aí a Aline vai apresentar e aí vamos começar os nossos trabalhos. Há 2 anos atrás, tive um sonho na qual eu estava em uma região do Mato Grosso, onde os indígenas estavam sendo atacados. E surge da floresta um com um manto feito de peles vermelhas e brancas e olha fixamente para mim como se me interrogasse: o que você vai fazer? Seu olhar, um espelho no qual reflete a posição que nós, não indígenas, nos encontramos. Ou ficamos sensíveis, mas continuamos passando ao lado, ou, tomados por preconceitos, pensamos: não tenho nada a ver com isso, não sou indígena. Depois do sonho, optei em pensar formas para refletir o que o olhar daquele indígena refletia. Que vida vocês, brancos, vivem para fazerem o que fazem? Como vivem? Que mentalidade é essa que sempre o outro, diferente do branco, é um ser visto como alguém que deve ser dominado? E aí fui procurar a Aline. Aline prontamente também aceitou o meu convite. O homem branco separou-se da natureza e se constitui como um reino supremo. Mas, como Freud escreve no texto Mal-Estar da Civilização, a natureza, a partir da separação, é fonte de sofrimento, pois ela se revolta, insiste em desafiar a razão e o controle do homem branco. Para controlar a natureza, este homem vai destruí-la. Equívoco que coloca nossa existência em risco. Mas seu narcisismo e o mercado garantem que sua vida será eterna. Negamos a vida e a morte. O mal-estar da civilização branca se irrompe, pois não há nenhuma superioridade moral sobre nós, brancos. Não conhecemos nossos ancestrais, este é o fato. Por isso, esses encontros. Somos incapazes de compreender e escutar todos os animais, todas as árvores, todos os seres vivos, as florestas. Nós, brancos, somos surdos da nossa própria tragédia. Espero que esses encontros sejam como sopros de vida, que sejam levados ao longe, que venham da grande floresta, pois, como Eliane Brum nos lembra, o centro do mundo não são a Paulista e a Faria Lima. O centro do mundo é a grande floresta, e é por ela, com ela e nela que nossa passagem por este mundo poderá ser mais longe. Então, é isso. Desculpem que eu me emociono, mas eu acho que é muito urgente o nosso trabalho. E eu quero muito agradecer a Aline, que topou esse projeto que nós estamos desenvolvendo, tá bom? E muito obrigada por vocês participarem e pelos convidados, tá? É isso. Obrigada, Jurema. A Jurema é professora, né? Psicóloga, psicanalista, mora em São Paulo, né? Então, bom dia a todos. É um prazer, né, tê-los aqui. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga. Eu sou especialista em psicologia clínica e eu sou membro da Comissão de Psicologia e Povos Indígenas do CRP, aqui de Mato Grosso do Sul. E agora a gente vai começar
com uma apresentação de um grupo de cânticos, né, da terra indígena Pinhalzinho, de Tomazina, Paraná, dos Guarani Nhambeba. O grupo de cântico é Krungue Mibaraité. Já assim que estiverem prontos, Adriane e Ronaldo podem começar, tá? O grupo de cânticos, a apresentação. Ok, a gente vai estar saindo lá fora para cantar junto com eles, hein? Depois Tá a gente bom. volta para a sala. Tá, depois eu apresento vocês. O Zoom não tem câmera traseira, será? Não sei. Tem sim. Tem? Ah, tem sim. Não achei. Sim. Ah, tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Deixa eu... juntar mais aí. Vocês estão aparecendo aí? Não, as meninas. As meninas vão fazer. Aí. Fala, chega mais. Vai, mostra aí. Tá dando pra ver todo mundo? Sim. Ronaldo, você tá escondido. Se vocês quiserem chegar um pouquinho mais pra frente, vocês estão muito lá, parece. Agora tá dando para ver bem. Não vai. Não pisando. Tá bom. Aí mesmo, é isso aí. Aqui, ó. Vai pra frente, Luiz. Gosta mais. Aí, tá bom. Aí. Tá bom.
É isso, Aline, tá? Foi os dois cantos que a gente fez aí. Obrigada, agradecemos, né, ao grupo Pringue Nibaraité pela linda apresentação. E agora eu vou fazer a apresentação, né, de vocês, aí depois a gente começa a roda de conversa. Então, o Ronaldo Alves da Silva, né, o Avá, em Guarani o nome é Avá Jeracuju, indígena da etnia Guarani-Andeva, morador da terra indígena Pinhalzinho, em Tomazina, no norte do Paraná. É graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá e pós-graduado em Gestão Escolar Indígena pela Universidade Estadual de Maringá, professor alfabetizador na Escola Estadual Uvuporã e coordenador do Grupo de Cânticos Guarani Kangen Nibaraeté. Seja bem-vindo, Ronaldo. E a Adriane Silva, em Guarani é Cunhã Mandavuju, indígena da etnia Guarani-Andeva, mora no norte do Paraná, indígena do Tecorá Pinhalzinho, em Tomazina, Paraná. Trabalha na escola indígena Ivuporã, fica na comunidade. E ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá, mãe de 2 filhos. Seja bem-vinda, Adriane. E a Ana Lúcia Ortiz Ivotu, indígena da etnia Guarani-Andeva, nascida na aldeia Porto, Mato Grosso do Sul, pertence à comunidade Avá Guarani, no território Iguaçu-Guavirá, localizada no município de Guaíra, Paraná. É graduanda em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, membro do Núcleo de Prevenção de Violência contra as Mulheres Avá Guarani, e ela faz parte da coordenação do Núcleo de Psicologia dos Povos Indígenas no Conselho Regional de Psicologia do Paraná. E é colaboradora da Comissão Étnico-Racial do CRP Paraná, pesquisadora e palestrante sobre racismo e identidade dos povos indígenas, e mãe. Então, sejam todos bem-vindos. E agora a gente vai começar a fala pelo Ronaldo. Pode começar, Ronaldo. Ok, então, boa noite a todos aí, né, a todas e todos. Como a Aline falou, meu nome é Ronaldo, sou morador aqui da terra indígena Pinhalzinho, e desde 2018 sou professor na escola Uvuporã. Então, já há mais de 5 anos aí na luta pela educação. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão da educação, né, na comunidade, né. A nossa comunidade aqui no norte do Paraná, ela sofreu muito, né, desde a chegada do não indígena, né, aqui no Brasil, e a gente vem sofrendo até hoje, né, com essa questão, né. Então, a gente é uma comunidade que nós perdemos bastante, né, enfraqueceu bastante algumas coisas relacionadas à nossa identidade, né, como a religião, a entrada das outras religiões dentro da nossa comunidade, ela enfraqueceu um pouco a nossa religião. Então, aqui na nossa região, aqui
nossa região aqui no norte do Paraná, a, a questão da religião, ela está bem enfraquecida, né? Então, são poucos rezadores e poucas pessoas, né, que seguem, né, a nossa religião. Então, o pessoal da nossa comunidade, eles se deslocaram para outras religiões que veio dentro da comunidade. E isso também não só na religião, mas a nossa língua perdeu bastante, né? Então a gente estamos num processo de fortalecimento, né, da nossa língua materna, né? Então a gente na nossa escola temos as aulas, né? Esse ano conseguimos mais hora aula na língua guarani, para a gente tentar estar fortalecendo, né, essa língua, né? Que ele sabe, depois que perde uma língua, é muito difícil a gente resgatar ela, né? Então a gente está num processo muito grande, né, de fortalecer, né, não só as outras manifestações culturais, mas principalmente a nossa língua materna, né, que deveria ser materna, mas para algumas famílias aqui não é materna. Mas na verdade a maioria, né, das famílias a língua materna hoje é o português, né? Infelizmente é o português, né? Então a gente está nesse processo de fortalecimento da identidade, porque a gente consegue resgatar da forma que era antes, né, a nossa língua. E com isso, então, a nossa escola, a Escola Voporana, junto com os professores indígenas e professores não indígenas, a gente busca meio de desenvolver projetos que ajudam nesse fortalecimento da identidade, né? Então, a gente vem trabalhando muito forte nessa questão da valorização da cultura, valorização da identidade, valorização de todas as manifestações culturais, né, do nosso povo, né? E por meio disso, como eu falei, a gente estamos com bastantes projetos, desenvolvemos bastante projeto, tem bastante projeto em mente, né? A gente tem a ajuda muito grande do nosso cacique, né, que é o Reginaldo aqui, né, que dá uma assistência muito grande para a gente com relação a isso, né? Confia bastante na escola, nesse processo, né, de revitalização, né? Então ele é um parceiro que está sempre junto com a gente. E o nosso objetivo aqui, além dos conteúdos trabalhados aí fora, né, os professores não indígenas trabalham aí fora, a gente também trabalha aqui, mas além desse conteúdo, a gente trabalha os conteúdos relacionados à cultura. Então, a forma de preparar os nossos alunos, né, para que eles se fortaleçam, né, espiritualmente, se fortaleçam na forma de ver o mundo aí fora, né, porque a gente sabe que muitos dos nossos jovens, adolescentes, quando eles acabam aqui no ensino médio, quando eles acabam, até mesmo quando acabam o segundo do fundamental, né, o fundamental 2, né, eles querem sair para fora da comunidade, né. Então, nosso objetivo aqui é fortalecer, né, a identidade desses alunos, né, para que eles, quando eles precisar ou eles queiram sair fora da comunidade, eles saiam com essa identidade bem forte, né, sempre sabendo qual é a origem deles, da onde que eles vieram. Então, a gente busca, né, por meio das nossas aulas, né, a nossa escola, trabalhar essa questão junto com eles, né, para que eles se fortaleçam, para que eles possam lá fora, né, debater com pessoas, né, que a gente sabe que fora da comunidade o preconceito é muito grande, né, lá fora, né. Eu estudei durante alguns anos lá em Maringá, a gente vê como que é muito, muito forte a questão do preconceito, né, o racismo, né. E o Brasil, ele é um país preconceituoso, né? Muitos falam que não, mas ele é um país preconceituoso. Então, o nosso objetivo aqui é preparar esses alunos, né, para que eles, quando eles saiam para fora, eles consigam se defender, né, de igual para igual com aqueles que tem nessa área, que tem na mente esse ódio, né, contra a população indígena, né? Então, a gente prepara nossos alunos para, se ele quiser sair para fora, ele saia fortalecido, né, culturalmente, espiritualmente, mas se ele também quiser ficar aqui na comunidade, para que ele seja também, né, um grande líder né, da sua família, um grande líder da comunidade. Então, a gente busca, né, a gente sabe que o nosso adolescente ele tem esses dois caminhos, ou fora da comunidade ou dentro da comunidade. Então, a gente busca fortalecer isso neles, né? E a escolha deles fazer com a vida deles fica por conta deles daí, né? Mas a gente busca fortalecer isso com eles, né? A gente tem esse grupo também, né, Coringué, em Baraité, né, que conseguimos trazer bastante jovens, né, para o grupo, né? Hoje, infelizmente, a gente está com uma correria aqui que no final dessa semana que está entrando agora vai ter um evento muito grande aqui na comunidade, né? Que vai ser na sexta-feira e no sábado, que é a feira de semente e a mostra cultural, né? Onde vem outras etnias, e outros povos, outras comunidades, né, para estar participando com a gente, né? Então, um pouco dos grupos estão nessa correria, né, que o Grupo Coringa está ajudando bastante no desenvolvimento, né, desse evento. Mas a gente conseguiu trazer bastante adolescente, bastante jovem, né, para o nosso grupo, né? E o objetivo nosso do grupo também é a mesma coisa, fortalecer, né, a identidade deles, mostrando para eles, né, a origem deles, né, o quão é importante na nossa cultura, né?
porque se a gente for, como eu falo, quando a gente sai para fora, o povo tenta minimizar, né, a nossa cultura, minimizar a nossa religião, minimizar a nossa forma de viver, a nossa forma de viver, o nosso costume, né? Então a gente, por meio do grupo, com a parceria com a escola, a gente tenta mostrar para eles o quanto que é importante a cultura deles e não a cultura lá de fora, que é passado como a cultura hegemônica, que é a cultura hegemônica, né? Então a gente busca passar isso, que a nossa cultura também é importante, ela é bonita, a gente tem que valorizar ela, né? Então, por meio do grupo, por meio da escola, a gente então busca passar isso para eles, fortalecer isso dentro deles, né? Esse espírito de guerreiros deles, né? E a gente mostra para eles que tem hoje em dia a gente tem uma saúde, a gente tem a educação, né, que é a escola dentro da comunidade, e isso a gente passa para eles que não foi uma coisa que foi ganho, né? Não foi ganho, né? A gente conquistou isso por meio de muitas lutas, e muitos dos nossos guerreiros que participaram dessas lutas, hoje não estão mais com a gente, né? Eles lutaram para deixar o que nós temos hoje, e que, querendo ou não, os grandes, falo, os grandes políticos aí querem tirar isso da gente ainda, né? Então a gente conquistou algumas coisas, mas uns 4 anos que passaram e a gente regrediu bastante com relação a isso, né? Então a gente tenta fortalecer eles para eles continuar essa luta dos ancestrais deles que partiram, né? Então a gente tenta fortalecer eles para que eles continuem essa luta e não deixa cada vez mais conquistando mais direitos, né? Lutando pelos direitos que tem, né? Então é isso que a gente trabalha junto com o grupo e a escola, né? Fortalecer essa identidade deles e dar uma educação de qualidade para eles que nossas crianças merecem, né? Então a gente tenta buscar eles. A gente tem um sistema que é bastante rigoroso, né, na escola, né? Então é difícil a gente conseguir trabalhar da forma que a gente queria, que a gente quer trabalhar, né? Mas na verdade, é uma luta todo dia na escola, uma luta todo dia, né, com o nosso grupo também, né? E a gente está para, né, para somar, né, com a comunidade, com a escola, né? A escola confia bastante nos professores, tanto indígena como não indígena também, né, para estar trabalhando essas questões, para fortalecer mesmo, né, a comunidade, né? Não sei quanto tempo falei, acho que já deu, né, professora? Nem a Aline, acho que. Tem mais uns 5 minutos, se você quiser, ou se quiser concluir, daí a gente passa para a Adriana. Ok. Bom, então já, né, concluindo já, né, então é isso, pessoal, que a gente, né, eu como professor, o objetivo meu é esse, fortalecer, né, as nossas crianças, né, porque eu sofri bastante, né, quando eu fui para a cidade para fazer faculdade, né, vi meus parentes sofrendo também, né, preconceito, né, os artesãos, né, que vão para a cidade vender, né, sofrem bastante preconceito, e na verdade a gente fica naquele dilema, né, o pessoal pensa da gente, né, a gente vê que em muitas comunidades estão sofrendo um ataque, né, dos fazendeiros, de pistoleiros aí, né, então eles querem nos expulsar das nossas terras, e quando a gente chega na cidade, a gente ouve falar que o lugar do índio não é na cidade, o lugar do índio é no meio do mato, né. Então a gente fica nesse meio, né? Na verdade, a gente sabe qual é o lugar da gente, é onde a gente quiser, né? Mas o povo lá de fora não parece que não sabe, né, qual é o lugar da gente, né? Porque a gente está na cidade e não é lugar nosso. Se estamos nas nossas comunidades, né, como se fala, né, no meio do mato, também querem nos tirar dali, porque fala que a gente não produz, né, não produz como deveria produzir, né? E que, na verdade, né, a gente, né, os povos indígenas mesmo, a gente não produz em grande escala, né? A gente produz aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, né? Então, assim, nós dependemos, né, da natureza, né? Porque a natureza é da onde nós tiramos a nossa força, né? Tudo que a gente faz, né, relacionado à cultura, tem a ver com nossa religião, Yanderu, é relacionado à mata, à terra, né? A gente fala que a nossa terra é mãe, e, e a gente não vê a terra, o território, da mesma forma que o lado de fora, né, vejo, né? Para a gente o território é sagrado. Então a gente busca proteger, cuidar do nosso território, enquanto lá de fora, né, os grandes fazendeiros, lá, né, latifundiários, não, eles querem usar a terra sem ter respeito por ela, sem dar um descanso necessário dela, né? Acredito que seja isso né, o nosso objetivo, né? Fortalecer a nossa cultura e cuidar da nossa natureza, né? Que tá precisando, né? Igual uma grande líder nossa falou uma vez, né? A natureza, né, a nossa terra mãe, ela está pedindo ajuda, mas a gente não estamos ouvindo esse pedido de ajuda, não estamos ligando para ela, né? E a gente vê que muitas coisas estão acontecendo, que não acontecendo, está acontecendo hoje, né, em certas regiões aqui mesmo, né, na nossa região aqui.
era difícil passar chuva muito forte, com vento, assim, sabe? E ultimamente tá direto, tá passando essa chuva, esse vento, e como dizer, a natureza pedindo ajuda, né? Tá pedindo um basta, né, para a forma que ela está sendo utilizada, né? Bom, professor, eu acho que é isso, né? Encerro aqui, né, a minha participação aí. Se alguém tiver alguma pergunta depois, né, tá disponível, viu, Aline? Obrigada, Ronaldo. Agora vamos passar para a Adriane. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, bom dia. Então, eu acho que a maioria das coisas que foi falado pelo Ronaldo, não vou estender muitas coisas que ele falou, né? Concordo plenamente com tudo e a gente está aí trabalhando junto pela questão da educação escolar indígena mesmo. Além de ser, meu marido é um grande parceiro de trabalho. Temos também as nossas outras parcerias de trabalho, que também são professoras indígenas, né? A professora Mili, a professora Alessandra. Então, assim, é uma equipe muito grande de trabalho que nos ajuda muito ali também dentro da escola, né? E falar sobre essa questão indígena para a gente é muito gratificante, porque é uma forma da gente mostrar o quanto que a gente valoriza a nossa cultura, né? E eu acho que dentro da escola é onde começa tudo. Na verdade, ele começa já desde dentro de casa, né? A educação que a gente fala, a educação escolar indígena. Desde quando a criança já nasce ali dentro da casa, ali, ela já vai começar a aprender muitas coisas com os pais, com os avós. Então, assim, a educação já começa ali. E a escola ela só vai dar como diz, ela vai dar uma encaminhada ali para ela continuar. Além de aprender outros, outras coisas que ela tem que aprender, ela também vai aprender sobre a questão da cultura dela, né? E vai, vai valorizar bastante. Porque a gente mostra muito isso, porque a gente trabalha muito essa questão mesmo do cântico, dos grafismos, dos colares, dos artesanatos, enfim, tudo. Então, a gente trabalha muita coisa relacionada à nossa cultura com eles, né? A gente, inclusive, agora, o Ronaldo falou do projeto, a gente está trabalhando em cima da questão das sementes com eles. Então, essa semana mesmo, teve o arrecadamento de várias sementes da comunidade que eles trouxeram, em pacotinhos assim, procuraram, é, conversaram com os mais velhos, os parentes da casa deles, para conseguir essas sementes, muitas sementes nativas. Então, assim, a gente vê que eles gostam disso, eles gostam de aprender esse tipo de coisa. E, assim, a gente valoriza muito também os nossos professores que não são formados, vamos dizer, são os nossos sábios, né? São os mais velhos da comunidade. Eles são os nossos professores, eles são os nossos professores que, como diz, nós somos os professores e eles são os nossos professores que nos formaram para ser isso. Então, assim, ele é teu pai mesmo, o pai, ele é o Chamões, que eu te falo. Então, assim, o pai, ele sabe vários tipos de remédio, e ele nos ensinou bastante também, vários tipos de, de comidas típicas mesmo, e é muito gratificante a gente poder depois passar isso para os alunos também, porque tem muitos que realmente não conhecem. Alguns conhecem, mas muitos também não conhecem. Então, assim, são histórias, muitas vezes contos, histórias que o pai contava, a gente conta na escola também para os alunos, a gente vê a carinha deles, nossa, que legal, sabe, assim. E uma das coisas que a gente gosta bastante mesmo na escola é levar os alunos para ouvir essas histórias direto deles, né? Então, assim, o ano passado, a gente teve vários encontros com os mais velhos. Fomos na casa do meu pai, fomos na casa de vários mais velhos aqui da comunidade. E, assim, em cada casa que a gente foi super bem recebido. Os professores, os alunos, e eles queriam saber muita coisa. O que o pai não sabia dele, a gente tentava ajudar ele. E, assim, eles têm uma curiosidade muito grande, eles gostam de ouvir os mais velhos da comunidade. Então, assim, a gente também gosta disso porque a gente vê o quão é importante o mais velho para a criança também. Então, assim, e também a criança já vê o valor que tem o mais velho para a gente da comunidade, né? Porque o mais velho, ele é um livro, assim, nossa, é um livro precioso para a gente.
Porque a partir do momento que o mais velho não está mais com a gente, aquele livro se fecha, né? Então, se a gente não colher história, não colher sabedoria dele, a partir do momento que ele for embora, a gente não vai ter mais nada, né? Só as lembranças, talvez, das histórias, mas talvez ouvir ele contar já não vai ter mais. Então, assim, a gente preza muito os mais velhos mesmo, da comunidade. E a Feira da Semente vai ser um evento muito importante também, porque ela foi cancelada, se não me engano, no ano passado, por causa da pandemia, né? Que ia ter de novo, mas daí teve esse cancelamento. E é um evento muito grande, que daí tem essa troca de sabedoria das outras etnias, dos outros povos, né, que vão vir, né? São várias pessoas que vão chegar aqui na comunidade. Então, assim, vai ser bem legal, vai ser uma troca de experiência muito grande, tanto para eles quanto para os mais jovens também. Então, assim, é igual o Ronaldo falou também, essa pessoa dos mais jovens, né? Os mais jovens, a gente tem que, na verdade, direcionar eles, né? Porque no mundo que a gente vive hoje, tudo encanta eles, né? Tudo, às vezes, coisas perigosas que existem nesse mundo, eles ficam encantados. Então, assim, a gente vai, o grupo mesmo tem, igual o Ronaldo falou, ele tem priorizar a cultura mesmo, os cânticos. Eu até peço desculpa hoje, porque não, a maioria do pessoal do grupo realmente não estava, igual o Ronaldo falou, tá aí nessa correria da feira. Hoje mesmo, acho que eles iam palestrar com o cacique na outra cidade. Então, assim, o grupo tá ali, tá correndo atrás dos eventos, falando, trocando experiências. E, assim, eu fico muito feliz essa semana, que nem essa semana mesmo teve, acho que 2 palestras aqui na cidade, perto de onde mora. E, assim, o grupo, geralmente quem fala mais sou eu e o Ronaldo, no grupo. E essa semana teve essas palestras. E, assim, teve convite pra gente, só que a gente não conseguia esperar no meio da semana, a gente trabalha, aí tá muito corrido. Aí eu disponibilizei pro grupo. E eu senti muito feliz, porque eles agarraram, assim, essa palestra. E foram. Fizeram a palestra, conversaram com as crianças, dançaram, cantaram. Então, assim, a gente já vê uma evolução muito grande desses jovens, que antes eles tinham vergonha de falar. Eles tinham vergonha de cantar, não é vergonha de cantar, mas vergonha de falar, de se expressar, falar da cultura, falar dos artesanatos, falar de tudo. Então, assim, a semana passada, agora, eles foram, aí palestraram, e, assim, a gente ficou bem feliz, porque já mostra que eles já estão evoluindo bastante, né? Estão evoluindo e estão conseguindo já se expressar. E, assim, a gente não alcançou ainda vários jovens, né, que a gente queria alcançar. Mas, assim, um pouco já é muito pra gente. A gente vê já que a gente está na direção certa, né, Aline? E eu acho que é isso que eu teria que falar e não vou me estender muito, não. Obrigada, Adriane. Aí agora a gente vai seguir com a Ana Lúcia, falando sobre, né, a psicologia, quais são as percepções dela, né? Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia. Bom dia. Dia. Bom dia. Bom dia. Tá ouvindo? Sim. Tá. A Aline já me apresentou, né? Baixo papel com ele, bom dia a todos. Eu sou Ana Lúcia, eu vim de um território chamado Tecoágua Silva Virá. Esse território ainda não é demarcado, é um território que está nesse processo de demarcação, né? Então, a gente vivencia muitas violências, muitos conflitos, negligências e a negação dos nossos direitos enquanto indígenas. É importante enfatizar isso, né? Quais são as nossas lutas. E eu entrei na universidade em 2019, no curso da psicologia. Eu vou iniciar falando da minha vivência dentro do curso, como eu estou ainda na formação. O que eu tenho observado
é que o curso de psicologia, ele ainda é muito eurocêntrico, né? A gente percebe muito isso nessa questão da formação. Por que eu estou colocando isso? A gente está falando aqui dos saberes indígenas, né? E aí a gente precisa pensar, será que a psicologia, dentro da sua formação, trabalha a questão dos saberes indígenas? Então, eu, enquanto estudante indígena, eu posso afirmar que não há nenhum debate, não há nenhuma disciplina, pelo menos no Paraná, que discuta, né, a questão indígena dentro do curso, do próprio curso superior, dentro dessa formação. Então, a gente pensa como que vão ser esses profissionais não indígenas que vão sair para trabalhar no território indígena, quem sabe, se tiver interesse. E aí, uma pergunta muito interessante que eu queria colocar aqui na verdade, onde está a sua luta com os povos indígenas dentro da psicologia, né? Acho que a gente precisa pensar nisso também enquanto estudante de psicologia em formação, né? Ou até mesmo profissionais dessa área. E aí, eu fico pensando muito nessa questão do bem viver, né? Que a gente tem falado bastante dos povos indígenas. Como que a gente vai entender, enquanto psicólogo, enquanto estudante, o que é bem viver se a gente não discute esse debate dentro do grade curricular, né? Dentro da nossa formação. E colocando a fala do Ronaldo, da Adriana, que trouxe a questão cultural, tudo isso envolve a subjetividade de um indígena, um adolescente. O bem viver dele está conectado com isso, com a dança, com a reza, com a língua materna. E esse processo também a gente precisa entender. Por que tem povos indígenas que não falam mais sua língua materna? É porque eles quiseram perder a língua materna ou teve a violência por trás disso? Quais foram os processos de violência para que essa comunidade, para que essa etnia chegasse a esse ponto, né? E é tão importante o trabalho do Ronaldo e da Adriana de estar valorizando novamente essa cultura, de estar mostrando para os adolescentes, para os jovens, da importância para a nossa identidade, para o nosso pertencimento, para o nosso bem viver, né? Porque quando você entende a importância da sua cultura, que aquilo que você vivencia não é errado, como a sociedade coloca, você se sente fortalecido, você sente o bem viver. Porque o bem viver para nós indígenas, ele vai além da questão psíquica ou física, né? Ele está conectado com a terra, com o território, com o elemento da natureza. E por isso que quando você pensa no processo psíquico de um jovem, você não pode se fechar só no inconsciente, né? A gente precisa pensar além, que a questão da saúde psíquica é muito mais ampla da população indígena, de cada etnia, né? Porque a sociedade não indígena tem essa ideia de empacotar os indígenas em uma coisa só, né? Aí a gente precisa pensar, cada etnia tem seu modo de vivência, o modo de entender o que é bem viver, a sua conexão com a natureza, a importância da cultura, esse entendimento do que é ser indígena é diferente para cada povo, né? A gente não pode colocar tudo em um pacote, né? Indígena é assim, todo mundo vive dessa forma. A gente precisa entender que os povos indígenas é múltiplo, né? Ele é diverso, né? São vários povos indígenas, tem mais de 305 povos indígenas. E acho que a gente precisa refletir mais nesse sentido. E para finalizar mesmo a minha fala, eu queria falar um pouco da questão da saúde mental, né? Que para nós não é saúde mental, é bem viver. Que é importante a gente pensar também o que é a saúde mental dos povos indígenas. Será que é esse saúde mental que a psicologia nos ensina ou ele vai além? Que quando a gente pensa
a saúde mental e também o bem viver, ele sempre está atrelado ao território. E aí eu vou trazer um pouco da minha realidade no território da Silva Virá, que é um território não demarcado. Então, um território demarcado, ele já tem uma estrutura um pouco mais adequada para que possa ser trabalhado ou fortalecido a cultura, né? Porque já tem um apoio maior, enquanto que um território não demarcado ele é totalmente invisibilizado. Não há como trabalhar a questão do fortalecimento da cultura se a gente não tem terra. É justamente por isso que os povos indígenas têm falado da importância da demarcação, né, da importância de ter um território onde a gente possa dizer que é nosso, onde a gente possa praticar os nossos costumes, os nossos hábitos, as nossas rezas, as nossas danças, né? E no território onde eu moro, isso não é possível, porque não há uma política pública que consegue chegar nesse espaço. E aí entra o papel da psicologia, né? Enquanto ciência e profissão, deveria se atrelar, né, nessa luta com os povos indígenas pelo direito de demarcação de terra, de direito a acessar as políticas públicas, né? E entender que nesse processo de sofrimento psíquico do jovem tem a consequência do racismo, do preconceito, né, que a gente sofre fora do território. Como o Ronaldo bem trouxe, né, quando a gente está na cidade, fora do nosso território, nos nega a nossa identidade, nos diz que nós não somos mais indígenas. E quando a gente está no nosso território, é validada a nossa cultura só quando a gente está lá, mas só se a gente falar a nossa língua também. Se a gente não falar mais, nos nega. Aí você pensa de que forma que esse racismo afeta psiquicamente os jovens indígenas. Porque tem várias pesquisas, só você pesquisar no Google, que o índice de suicídio dos jovens indígenas aumentou muito. E uma das principais causas é o racismo. É a consequência do racismo que adoece esse jovem, né? De não entender do porquê que a cultura, a forma que ele entende o mundo é tão errado fora do seu território. Do porquê que há essa negação da sua existência, do seu conhecimento, do seu saber, né? Então, é necessário que não só a psicologia, mas outras áreas também entenda que o racismo também nos afeta, que isso também nos adoece, e que é preciso reconhecer a história do Brasil, né? Que muito antes de ser Brasil, essa história era dos povos indígenas. Mesmo que esteja asfaltado, mesmo que exista um prédio, aquele território foi nosso. E isso precisa ser reconhecido não só pela psicologia, mas pela sociedade, né? Para que a gente possa, de fato, pensar no bem viver coletivo, né? Acho que eu já ultrapassei o minuto. Então, a minha fala é mais nesse sentido, para refletir mesmo, né? De ver qual é o nosso papel enquanto estudante, enquanto militante, né, enquanto psicólogo, nessa luta com os povos indígenas. Obrigada. Obrigada, Ana Lúcia, pelas importantes reflexões, né, com relação a como que a psicologia, né, precisa, né, olhar, né, para os povos indígenas e, assim, agradecer a fala do Ronaldo, da Adriane, né, como é importante a gente pensar, né, a educação indígena, né, a educação escolar indígena, a importância de ter, né, professores indígenas, né, e que tenham autonomia político, administrativa e pedagógica, e a importância da psicologia, né, ouvir, né, os indígenas, de certa forma,
nas referências técnicas para a atuação de psicologia junto aos povos indígenas do CFP, faz uma reflexão, né, sobre isso, que é importante ter ousadia e romper com alguns padrões, né, com alguns padrões que foram calcados nos ideais de dominação, de exploração, e sair, né, de um olhar, né, eurocêntrico, né, do eurocentrismo antropocêntrico, né, de que, né, o homem domina tudo, né? Então, assim, eu agradeço muito a participação de vocês, né? E gostaria de também fazer algumas indicações, né, de um livro, Pintando a Psicologia de Genipapo e Urucum, organizado pela ABIPSI, Articulação Brasileira dos Indígenas Psicólogos, e também do livro Etnopsicologia e Saúde, que é um e-book que está disponível na internet para quem se interessar mais pelo tema, né, e buscar, né, compreender melhor, né, como que a cultura indígena, né, como que a psicologia pode olhar, né, para os povos indígenas. Muito obrigada. Aí agora a gente vai abrir para dúvidas, perguntas, para quem quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Eu queria fazer algumas observações que são importantes, principalmente a partir da fala da Ana Lúcia, que é o que eu percebo, né, que a questão que a Ana, né, levantou, não existe, né, infelizmente, na psicologia e principalmente na graduação, esses espaços e essas disciplinas que possam formar este psicólogo, né? Mas, Ana, eu acho que a questão ela é mais grave. Em que sentido? Porque quando nós falamos de uma cultura indígena, nós estamos falando, até onde vai a minha compreensão do que eu venho refletindo, é que o que está em jogo é uma outra mentalidade. Então, quando você fala da diferença da saúde mental para o bem viver, você está colocando, que é extremamente importante, que o bem viver ele não é apenas uma categoria para se ver como este indígena ou seu povo vive, mas nós estamos falando de uma visão de mundo e de homem que o indígena possui. E que o não indígena, se ele não faz um questionamento do seu lugar no mundo, ele não vai conseguir compreender esta mentalidade. Então, e que deveria, na formação do psicólogo, ele deveria ter espaços para este questionamento, que é a mesma questão do grupo, né, de homens e mulheres pretas, né? Para você entender o racismo, o homem e a mulher, né, não indígena, tem que questionar o seu lugar na história para conseguir se aproximar, começar a pensar e escutar este bem viver que você bem colocou. Porque quando nós escutamos, a gente fala muito na psicologia de uma escuta
Mas nós escutamos sempre com a cultura. Nós escutamos e vemos com a nossa cultura. Então, esse estranhamento, né? Porque não é só, né? O Ronaldo salienta, né? Não é a questão, a terra em si, o cântico em si, o artesanato em si. Isso são, vamos dizer, derivações de uma forma de pensar, de uma forma de viver, que quando nós vemos, né, por exemplo, uma arte indígena, nós estamos vendo esse bem viver. E que o não indígena não, né, se ele não faz este questionamento sobre si, sobre, né, que vida é essa, ele não tem essa capacidade de compreender o bem viver, né, que você salientou. Então, aí nós vamos ficar na categoria da saúde mental. E aí, pensar só em saúde mental, você empobrece e aí é a violência. Porque falar de saúde mental é falar de uma perspectiva eurocêntrica, né? Então, e é isso que eu acho que, por isso, né, esse projeto meu, né, e da Aline, que é abrir esse espaço para pensar, né? Porque é isso, né? O racismo, e o Brasil é um país que tem uma questão gravíssima, porque o Brasil não se considera racista, então ele nega a violência o tempo todo pelo mito da cordialidade brasileira, né? Que é uma grande mentira. E aí, quando você nega o racismo, você fortalece mais ainda os tentáculos do racismo, né? Então, eu acho que como que né, o não indígena tem ele tem que e aí, né, na formação do psicólogo, ele tem para que compreender esse bem viver, ele tem que questionar o seu lugar no mundo. E é isso, Ana, que eu acho que é a estranheza, né? Porque isso não, nas instituições, isso não existe. Então, tem que ter um esforço desse psicólogo para esse questionamento. Alguém gostaria de... pode falar, Ana Lúcia. Na fala da Jurema, que é a questão da negação do racismo. Quando a gente pensa na população indígena, nem sequer há o reconhecimento que a gente sofre racismo, né? Já é bem diferente da luta dos povos negros. A questão do racismo contra negro, ele é a negação, não existe essa negação de que não há racismo contra negro. Enquanto que da população indígena nem é reconhecido. Porque justamente, por que eu falo isso? Porque muitas das vezes, em espaços que eu vou falar, quando eu coloco que o meu corpo indígena também sofre racismo, há essa indagação de o outro que não é indígena, como o indígena sofre racismo? Racismo não é só com o negro? Então, há essa do não reconhecimento, né? Não reconhecemos que há violência contra a indígena e que essa violência é resultado de racismo. Então, uma grande invisibilidade, né?
E justamente nesse processo há uma grande importância de sociedade e também dentro da psicologia de se desconstruir dessas ideias, né? E esse processo é difícil, é lento, né? E eu penso assim que a nossa presença enquanto indígena nesse curso ou em outros espaços é uma forma de indagar que o outro não indígena tem, né? Isso que é importante na nossa fala. Se a gente, enquanto indígena, não falamos dentro do nosso curso, não levamos as nossas questões, não vai indagar o outro a pensar. Né? Por isso que é importante a nossa presença. Tem que indagar o outro a pensar. E se a gente não indagar os professores, não indagar outros profissionais, nem outro espaço, como que vamos levar as nossas questões para dentro desse espaço? Acho que isso também eu penso muito nesse sentido, né? Que o nosso papel é indagar e, por meio delas, a gente desconstruir essas ideias que foram sendo construídas ao longo do tempo, né? Ao longo do período, e sendo atualizado, né? Porque ele também se atualiza. Quando você acha que está desconstruindo, é atualizado de uma outra forma de violência, porque é uma violência, a violência que afeta o corpo indígena e dos negros é uma violência estrutural, né, que é resultado do racismo estrutural. Então, por isso que é importante essa indagação nossa de discutir, de debater, e é importante que o outro, que não é indígena, escute o que nós queremos dizer, né? Pensar no que nós estamos ouvindo, porque muitas vezes há essa questão de ouvir, mas na sua perspectiva de não indígena, né? Eu sempre coloco essa questão da fumaça do fogo, que muitas vezes o não indígena vê como uma sujeira, a pintura do genipapo com uma sujeira, mas para nós indígenas não é sujeira. É uma questão de proteção, é uma questão cultural. A fumaça é sagrada para os Guarani. Então, acho que esse entendimento, né, essa desconstrução da ideia que foi colocado de forma eurocêntrica na perspectiva de não indígena, precisa ser desconstruído a partir da voz indígena. Eu penso muito nesse sentido também, da importância da presença indígena em todos os espaços. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Temos ainda uns minutos. Gostaria. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu gostaria só de colocar umas questões, né? Eu fui ouvindo e fui pensando junto com vocês, o quanto a gente tem a ganhar, né? Ela falou da essência do povo indígena, né? E a importância também que dentro da nossa graduação, né, não se tem essa questão, né? O povo indígena ele foi colocado num espaço dentro dessa sociedade do Brasil, vamos dizer assim, que a gente infelizmente não lembra, né? E agradecer esse momento da gente poder falar isso e trazer esse conhecimento para a gente. Eu acho que é de extrema importância, né? E enquanto ela estava falando, eu fiz algumas anotações, né? A importância da essência indígena na sociedade, o quanto que a gente ganha, né? Esse resgate de valores de sociedade, né? Quando ela fala da questão da natureza, da valorização desse ancestral, de buscar o conhecimento dele e trazer à tona, não deixar morrer essa questão do pajé, do mais antigo dentro do povo indígena, né? Então, assim, a nossa sociedade hoje, a forma que a gente vive, o homem branco vive, ele não tem esses valores, né? Ele perde esse valor. Ele nem pensa nesse valor, né? Nós vivemos dentro desse capitalismo, de toda essa sociedade que a gente tem, nos adoecemos também por só viver na questão de uma vida de consumo, né? Eu estou falando disso porque
tudo isso não tem como a gente pensar num autor que eu gosto muito, né, a Jurema deve conhecer, que é o Bauman, né. Ele fala dessa vida de consumo, desse consumismo, dessa vida que a gente vai intoxicando perante a sociedade. E se você ligar essa questão indígena com isso, seria salutar para nós, né. Resgatar essa natureza, esse contato com a natureza, desses ancestrais, dessa essência indígena, só vai trazer um ganho para a gente, né. Eu estava pensando desse jeito de, porque assim, o que que é a essência nossa, né? É esse povo indígena, trazer o ganho dele, trazer, essa cultura indígena desconhecida, e a gente finge de não conhecer. A gente finge por que que não essa cultura não vem em sociedade? Porque não é isso que vamos dizer que os nossos políticos, que gostaria que tivesse, né. Então, não vai me trazer benefício, tá. Eu quero até pedir desculpa se eu estou falando uma coisa que não faz sentido, tá. Eu tô, né, na verdade, quando a gente escuta um discurso como esse, um momento como esse, a nossa cabeça tem uma dimensão enorme, né. Então, teve uma situação que o momento que eu estava falando sobre o racismo em si, que o negro na deco no decorrer dessa questão, ele não tem uma subjetividade como o homem branco tem, né. E o indígena eu acho que cabe qual é a subjetividade, qual é a construção desse ser dentro de sociedade? Ele não tem, né. Então, essa chamada que a gente está tendo hoje de eh, de pensar, de trazer ele para a sociedade, trazer essa cultura, desse colar, de toda a essência, é chamar a atenção das políticas públicas também e incluir a inclusão desse indígena, de trazer a importância, né, do estudo, da psicologia dentro de ver esse ser e agregar ele no nosso na no nosso na nossa cultura, né. Não colocar que assim, o homem branco aqui e o indígena aqui, longe, não, ele está junto com a gente. Por isso que é importante que né, o lugar do indígena é lá, sei lá, no meio da Amazônia, desconhecido, não. Ele tem que estar dentro da nossa sociedade, fazer parte do meio, por exemplo, São Paulo, que é aquela cidade de pedra, sabe, essa cultura fazer parte da nossa vida. Eu acho que é de extrema importância, hoje, assim, de uma sociedade que a gente vê muito na questão também de clínica, né, o pós-pandêmico, né, seria salutar, essa questão, da essência, de tudo que nós estamos vivendo hoje em sociedade. Eu acho que o povo indígena tem muito que nos ensinar de questão medicinal, né, que a gente não tem isso, dessas danças, dessa cultura indígena, tem muito para somar e a gente só tem a ganhar, né, é o ganho, enquanto essência de sociedade, enquanto essência do indivíduo. Eu acho que é isso. Não sei se foi compreensiva. Tá, obrigado. A gente tem muito a agradecer para vocês. E vocês não Obrigada, estão Kátia. sozinhos, né, sozinho nessa luta, né. Obrigado. Obrigada, Kátia. Tem mais alguém que gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta? Eu queria falar um pouquinho, Aline, só. Pode falar. Na verdade, eu não queria falar sobre, eu queria dizer sobre essa questão da importância dos indígenas na universidade, né? O quão é importante, na verdade, eles ocuparem esse espaço. Porque é igual o Ronaldo falou, foi uma luta atrás de luta. E hoje a gente está conseguindo ocupar vários espaços, estamos conseguindo ocupar, ter vários cursos aí já, indígenas formados, a presença indígena na universidade é importante para mostrar. A gente está aqui, a gente existe, a gente tem capacidade, a gente consegue, a gente luta, a gente faz o que for, mas a gente consegue, assim como os não indígenas também. Então, assim, hoje em dia, ter indígena em medicina, indígena em odonto, os cursos de elite, a maioria dos indígenas já estão ali dentro. Então, assim, a presença deles é muito importante. Assim como professores, advogados, enfermeiros. Então, assim, a presença indígena na universidade ela é super importante, porque é um espaço que tem que ser ocupado por todos, pelos indígenas, pelos negros,
pelos japoneses, por todo mundo. A universidade pública, ou melhor, a universidade ali, a cidade em si já é terra indígena. Então, assim, não é alguém que tem que definir aonde eu tenho que ficar, não é alguém que tem que falar. Como diz, o Brasil inteiro é indígena. Então, assim, aonde eu for, é a minha terra, é o meu lugar. E, assim, é muito triste hoje em dia ouvir falar, não, você tem que voltar para a comunidade, não sei o quê. Não, eu tenho meu irmão mesmo que faz odonto na UEM. E, assim, várias vezes ele liga, não sei o que, tá difícil, é complicado. E, assim, eu já passei por isso também, entendeu? E, assim, eu falo pra ele, não, vai, você consegue, não sei o que, a gente tá aqui. Precisar de alguma coisa, a gente tá te apoiando, tem pai, tem mãe, tem tudo. Então, assim, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado. Eu mesmo, na graduação, quantas vezes não liguei pra mãe, chorando, querendo desistir. Mãe, eu não quero mais, eu quero ir embora, não sei. Então, a mãe sempre falava, não, continua, você vai conseguir. E assim, conseguia. Por meio de muita luta, muito sofrimento, correndo atrás de coisas que a gente não tinha na universidade, que muitas vezes a gente tinha que correr atrás para ter materiais, para ter tudo. Então, assim, a população indígena, ela tem crescido, como diz, ela tem se mostrado muito dentro da sociedade em si, porque ela já está ocupando lugares que antes não eram ocupados, que era só pelos não indígenas, entendeu? Aí ela está ocupando ali, tem professores indígenas, hoje em dia temos médicos indígenas, temos enfermeiros, temos advogados. Então, assim, a gente sabe que é difícil, é complicado, mas realmente não é possível. E, assim, o preconceito existe, o racismo existe, e a gente, igual a gente fala também, na escola que começa a base ali para você se defender. Da escola para frente, né, são os professores que vão te auxiliar, os professores indígenas vão dizer, e os não indígenas também. Porque, assim, é algo assim que você tem que falar. Dentro da comunidade em si, tem que ser falado essa questão sobre preconceito, racismo, porque existe. Querendo ou não, existe. Hoje em dia, na sociedade, sim, existe muito isso. E é igual o Ronaldo falou, a gente presenciou, a gente viu, a gente sentiu na pele tudo isso enquanto morava fora. Quantas vezes no coletivo, na circular, onde a gente não via os motoristas, as pessoas bravas, porque tinham os indígenas carregando, vendendo sua cestaria, seus balaios, seus colares, todos os seus artesanatos. Mas ninguém parava para perguntar, olha, como que é feito? Como que é feito esse cesto? Como que é feito esse colar? Não, ninguém queria saber. E eles também não estão ali porque eles querem, eles estão ali porque não existe lá dentro da comunidade, talvez renda ou serviço ou alguma coisa para eles. E é uma forma deles viverem, de vender a cestaria, de ganhar algum dinheiro em relação para comprar alguma coisa para as crianças também. Então, assim, as pessoas muitas vezes só querem julgar, mas não querem saber muito das histórias das pessoas que estão ali, né? Então, assim, e na verdade, eu fico muito feliz hoje em dia de saber que não existe vários indígenas de outras etnias aí formados, ocupando, e estão vindo em grande massa para as universidades, né? Tem a professora Ana Lúcia mesmo, que vai ser de grande ajuda na questão da universidade, mesmo psicóloga aí, então é uma grande parceira nossa, também conhecemos ela há muito tempo. O Rodrigo mesmo, a gente conhece, parceiro também. Então, assim, a gente sempre tem contato com outros da comunidade, e a gente sempre está conversando, estamos sempre debatendo, estamos sempre tentando essa organização mesmo em relação aos profissionais, a tudo entendeu? Relacionado a questões indígenas mesmo. Porque é importante a gente passar isso. E é importante também, dentro da casa da gente, a gente passar isso para os nossos filhos, toda essa luta que a gente está vivendo. Porque, que nem o Rafa também falou, tem os mais velhos que lutaram. E hoje em dia, quem vai ter que lutar somos nós. Nós aqui que vamos ter que lutar para continuar esse legado deles. Porque eles já não, eles já estão cansados, eles já muitos estão velhinhos, então assim, mas assim, sempre com a sabedoria deles também. Nunca deixar eles de lado, sempre ir lá conversar, tentar ficar o máximo junto com eles e saber muitas coisas em relação também a eles. E para a gente dar continuidade a essa luta, né? E depois que daí tem eu, Ronaldo,
a gente também quiser parar, tem os nossos filhos, né? Tem uma menina e um menino. Então, assim, a gente sempre está passando para ele essas questões mesmo, de luta, de ir para cima. Tem a minha menina mesmo, que a gente fala muito essa questão do empoderamento feminino, né? E eu passo muito para ela isso também. Então, assim, e sempre falo para ela o lugar dela onde ela quiser, onde ela se sente bem. Não é as pessoas que vão falar para ela onde que é o espaço que ela tem que estar, onde que ela tem que ficar. Então, assim, mas na verdade essa luta nunca para, né? É o que a gente sempre fala. A gente acorda já numa luta diária, né? Cada dia é um dia. E cada vitória pra gente assim, é muito gratificante, né? É, eu acho que é isso que eu tinha a falar e obrigada. Obrigada, Adriane. Aí agora a gente já está caminhando, né, para finalizar. Aí a Rafaela quer falar? Bom dia, Rafaela. Eu quero, bom dia. Eu fiquei pensando aqui, na verdade, principalmente quando na fala do Ronaldo, né, em relação à educação. E, obviamente, que eu acho que é um assunto muito complexo, e aí eu falo como mulher negra, que eu venho pensando nessas questões, né, a gente fala muito sobre a luta antirracista, mas eu acho que nunca, né, e isso às vezes não passa do ponto de vista de quem também, né, de uma educação, na verdade, antirracista. E aí, quando o Ronaldo estava dizendo, conversando, né, falando na fala dele, e até peço desculpa de antemão se eu, né, a minha falta de conhecimento também em relação a algumas coisas, justamente nessa relação de professores não indígenas, né? Como existe algum critério que vocês utilizam, né? Como que é feita essa, não sei se eu posso dizer assim, né? Essa inserção desse professor não indígena, justamente porque eu fico pensando, por exemplo, né? Aqui a gente fala sobre educação antirracista, e aí a gente pensa muito mais em relação às questões raciais, em relação ao negro, né? Então, professores que estejam politicamente, né, identificados, inclusive, com essa questão antirracista, né? Com questões raciais. Como que é para a população indígena isso? Quem gostaria de responder? Ou pode ser eu mesmo. Se os outros quiserem me ajudar na resposta também, fica à vontade, os outros indígenas. Então, Ronaldo caiu, será? Caiu. Ronaldo caiu? Na verdade, é o Ronaldo e a Adriana, né? Será que os dois caíram? Não está dando para ver aqui. Os Aqui, dois. os dois. Os dois também.
Você quer falar um pouquinho sobre essa questão, Ana? Aí eu posso comentar um pouco. Eu não trabalho na educação, né, mas assim, eu, eu trabalhei em um projeto, né, com a formação dos professores, né, aqui em Londrina, eu trabalhei bastante a questão da Lei 11.649, que trabalha a questão indígena e também das populações negras, né, mas o meu foco era mais recorte na questão indígena. E eu não sei como que é feita essa seleção dos professores que não indígenas que vão trabalhar dentro do território, né? Esse processo eu não sei, talvez o Ronaldo possa enfatizar melhor essa questão. O que eu vou comentar aqui é fora do território, como que os professores da equipe multidisciplinar trabalham a questão indígena dentro da escola, né? Que é obrigatório, tem a lei que obriga que seja trabalhado essas questões dentro da escola, né? Então, nesse processo de formação que eu fiz por um ano, a minha observação e a minha perspectiva, enquanto indígena, é que a questão indígena, ele, de fato, não é trabalhado dentro da escola, ele é muito invisibilizado. As palavras racistas que nós, enquanto indígenas, temos trabalhado para desconstruir, né, essa ideia, como, por exemplo, a palavra tribo, indígena, essas palavras estão muito presentes dentro da escola. Então, foram essas questões que eu trabalhei com os professores, né, da importância de desconstrução dessas palavras, para que as crianças compreendam que são as palavras racistas e como que essas palavras, os livros didáticos que é utilizado dentro da escola afeta as crianças indígenas, porque, assim, a gente observa que o outro não indígena compreende que você é indígena quando você está com colares, né? Quando você não está, assim, enfeitado dos seus artefatos, você é como vamos colocar uma criança, é uma criança não indígena ali no meio, né? A não ser que a criança se apresente e fale que eu sou indígena e tal, mas assim, há uma invisibilidade muito grande essa questão dentro da escola. Aí tem esse trabalho que é muito a partir da literatura negativa, né? Com a história dos povos indígenas, que acaba deixando em conflito as crianças que já vivenciam outra realidade. Os indígenas da atualidade não é mais o indígena de 1500, né? E nesse processo do livro didático ainda se trabalha isso dentro da escola. O indígena mora nu, que mora na floresta, que mora na osca, né? Então, foi essa questão que eu trabalhei, da importância de buscar atualizar, de questionar o próprio Estado, de atualizar esse livro didático, né? Que não é também a culpa dos profissionais que estão na educação, porque a gente sabe que o sistema não tem na sua forma de funcionamento. A gente quer fazer, mas o sistema já manda tudo o que você tem que fazer e você fica preso nele. Então, a gente coloca que os professores também precisam questionar o Estado, questionar para que seja atualizado esses materiais, né? Ou buscar uma outra forma de trabalhar essa questão. Uma das questões é que a luta seja para que seja levado os livros didáticos que foram construídos pelos próprios indígenas. A gente sabe que tem vários livros de autoria indígena que não está presente na escola, que deveria estar, mas não está, né? Que já traz essa visão mais contemporânea, a partir dos indígenas, como que nós, enquanto indígenas, queremos ser entendido, compreendido, né, da importância da nossa contribuição. Quando a gente pensa no território do Brasil, na nossa linguagem, por exemplo, a gente tem muita língua indígena que a gente utiliza no dia a dia.
mas a gente não reconhece, os nomes indígenas não reconhecem que essa língua que nós utilizamos é veio do povo indígena. Então, se os professores trabalharem essa questão da importância da cultura, como que os indígenas contribuíram para a sociedade brasileira, na cultura, na linguagem, na alimentação, seria uma forma de trazer de forma positiva o que é ser indígena, da importância da nossa presença. E assim, esse trabalho que eu fiz foi mais nesse sentido, de trabalhar mesmo, dessa desconstrução, de se desconstruir, né? Não fortalecer ainda mais esse racismo, esse estereótipo que tem que ser atualizado no nosso cotidiano, né? É difícil se desconstruir, eu sempre coloco esses professores. Aí os professores falam assim, eu estou tentando. Eu falo indígena, no outro dia eu estou falando índio. Mas é processo, é assim mesmo, é lento. Mas a importância nesse processo é que você já está refletindo sobre isso. Você está se desconstruindo. Se desconstruir das ideias que foi construída ao longo do tempo é difícil. Mas acho que a gente busca esse ensinamento, né, esse conhecimento a partir da perspectiva indígena, a gente vai se desconstruindo e a partir da nossa desconstrução, a gente desconstrói o outro também, né? Como, por exemplo, as crianças. Se os professores não se desconstruírem dessas ideias estereotipadas dos povos indígenas, não há como colocar isso para as crianças dentro da escola. Que é mais nesse sentido que o meu comentário sobre essa pergunta, Rafael. Não sei se eu contribuí, mas foi importante compartilhar com você. Sim, muito obrigada. Então, o Ronaldo e a Adriane não conseguiram voltar, a conexão deles está ruim. Então, acho que já dá para a gente finalizar, né, Jurema? Jurema, o microfone. Tá fechado. Seu microfone tá fechado. Desculpa. Então, a gente pode, acho que, né, finalizar. Essa roda, né, de conversa vai ser colocada está sendo gravada e vai ser colocada no canal. Aí eu passo no grupo, tá bom? E eu queria muito agradecer os convidados, pena, né, que o Ronaldo, sim, não consegui, né, caiu. Eu queria agradecer muito a Ana, né, porque é uma fala que eu acho que quando, né, a Ana fala essas representações, né, estereotipadas, né, então nós temos desde o José de Alencar com a Iracema, né, até passando, né, pela imagem dos povos isolados, e é como se isso que é a artimanha do racismo, né? Então, por um lado, você tem uma figura idílica, como se eles vivem neste paraíso, né? Mas, ao mesmo tempo, o racismo faz com que isso, que num primeiro momento é enaltecido, você retira essas propriedades, né? Então, é isso, né? O indígena é como se ele ficasse, o Ronaldo falou, né? Ele não é da cidade e ele também não está mais, ele não pertence mais à terra. Então, é como se ele estivesse o lugar que o racismo coloca é o limbo, né? Esse lugar do ser e não ser, que esta é a luta, né? Então, muito obrigada e nós vamos continuar, né?
com, esse espaço. Obrigada a todos, né, os participantes. Ana Lúcia, muito obrigada pelas reflexões. E até uma próxima. Quer ler uma poesia? Ah, sim. Pode, Rodrigo. Oi, bom dia a todos. Estão conseguindo me ouvir? Sim, bom dia. Bom dia. Então, eu sou indígena, Rodrigo, né? Estudante de curso de medicina, aqui da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Aí eu estava ouvindo meus parentes falarem, né? Questão da identidade, questão de racismo, preconceito, né? Só faço as minhas palavras, as palavras deles, né? Que já abordaram tudo essa questão é tão importante para a gente que está, né, fora do território vendo o que acontece com o nosso povo, né? Então eu vou ler uma poesia da Márcia, já que a gente falou bastante, né, dessa questão da identidade, questão de racismo, preconceito. Tem uma poesia dela que diz Lugar de Índio. Essa poesia aqui. Lugar de Índio. Vieram expedições, nos viram aqui, minha aldeia, minha uca, Jaraqui, Tracajá, Tambaqui. Alimentei todas as tropas, dei minha rede para dormir. Não sabia a língua deles e achei que entendi o que os homens falavam. Sentado, eu ouvi. Sinalizava com a cabeça. Roubaram nossa terra, isso não permiti. Minha aldeia foi saqueada, minha uca incendiada, mulheres violentadas, crianças roubadas, e eu sem ter aonde ir. Foi em nome do rei, do crescimento, progresso, da ganância e vaidade. A aldeia foi se modificando, hoje virou cidade, e o meu regresso. Vi a aldeia ser engolida por trator, porque a terra já era de um tal doutor. Agora na cidade, cabelo longo foi o que me restou. No ônibus vem o destrato. Aqui não pode entrar. É falso seu documento, disse motorista desconfiado. Meu senhor, mas que tormento! Deixe-me explicar. Ela não me deu atenção. Desci do busão. Lugar de índio é na aldeia. Ouvi sem retrucar. Eu sobrevivo nessa estrada, sou a trilha, caminho, caminhante. Sou guerreiro viajante. Minha cara de índio está na luta, no sorriso, no viver. Meu lugar é onde estiver, porque minha aldeia se constrói na memória que trago, no fumo mastigado, no peixe moqueado, no cheiro de fumaça que a aldeia em mim colocou. A cidade me deserdou, mas levo comigo o que o branco não apagou, identidade. Cuido bem, cuido desse bem que me restou, com luta, sorriso, não importa onde estou. Obrigado. Linda poesia, obrigada. Então, até mais. Obrigada a todos. Tchau.